hoje é uma aula muito profunda. É uma aula que, para mim, é uma das mais importantes da mudança do paradigma em relação à medicina. Então, em algum momento, se vocês sentirem que precisam dar espaço para sentir, vocês já sabem como fazer, respira, solta, volta a atenção para o seu corpo e vamos juntos. Então, vamos começar, todo mundo de pé. Então, vamos começar em pé. E primeiro, fechem seus olhos. Coloque seus pés juntos. E perceba como é estar sobre os seus dois pés. Você está aqui nesse momento e tem um caminho de vida enorme para viver. Respira, solta, faz um escaneamento do seu corpo, percebendo a cabeça, os braços, o tórax, as pernas, os pés, toda a parte anterior do corpo, toda a parte posterior do corpo. E percebe agora como você pisa com o seu pé. Sente que pisa com os dois pés bem firmes no chão. Pisa mais para um lado, pisa mais para o outro. Como é estar no equilíbrio, no eixo da sua própria vida? Respira, solta. E se você fosse dar um passo, experimenta dar um passo bem devagar. E dá outro passo. Como sente esse caminhar? Sente inspiração para seguir a sua vida? Sente impulso para dar esse passo? Ou era preferível não dar o passo, resistir? Sente amparo? Ou sente desproteção? Respira, junta seus pés e percebe a sua vida como essa jornada, com essa jornada que já foi e com a jornada que tem à frente, onde tudo se conecta pela respiração. E percebe como é o seu impulso de vida e o seu equilíbrio sobre os seus próprios pés. Inala grande, solta e abre os olhos e vamos sentar. Boa noite. Como foi? Quem percebeu um equilíbrio, um desequilíbrio? Como foi? Quem pode me falar? Essa dinâmica é algo que é bom vocês praticarem quando vocês quiserem, porque elas nos mostram como a gente está posicionado perante a vida. E tudo, na verdade, é uma questão de posicionamento. Então, o que a gente sabe, o que mudou meu paradigma, é que quando a gente estuda pelo viés da medicina, no início, né, na carreira médica e também na carreira terapêutica, a gente aprende a ficar olhando muito para as nossas próprias feridas.
né? Às vezes o que não está bom, o que eu preciso mudar, trazer esse entendimento. Até que você acorda e percebe que não existe o eu sem o outro. A gente o tempo todo vai se comportando e se moldando dependendo da nossa forma como a gente se relaciona com o meio. Não existe eu olhar sozinha para o meu problema. Existe eu olhar dentro de um contexto, que é aquela roda que eu trouxe na aula passada. É sempre olhar você dentro de um contexto. Então, se eu tenho algum problema de saúde, eu vou olhar também dentro de todos os aspectos social, físico, econômico, relacionamento e tudo. Então, a criança, né, e nós todos já fomos crianças, a gente percebe o mundo, se é um mundo confortável e a gente se expande, ou se é um mundo desconfortável e inseguro, a gente se contrai. E assim é a nossa estrutura corporal. O nosso corpo vai se moldando se ele sente que tem confiança ou se ele sente que tem um suporte. Então, essa forma de se relacionar molda a nossa estrutura e a nossa biologia. É isso até que eu vou falar, a gente na live que vai ser quarta, né? Não é amanhã, é quarta-feira com o osteopata. E é muito interessante quando você olha, né? Eu até falei para vocês semana passada que quando você às vezes atende uma criança ou uma outra pessoa chega para você atender ou um parente, você, dependendo da forma como está o corpo, você já sabe se a questão de origem tem mais relação com a sua parte feminina e a sua parte masculina. E tudo isso a gente vai se interrelacionando. Então, o grande desafio da vida é você poder, mediante a esse contato, poder manter a sua própria essência. Mediante esse contato, você conseguir seguir o seu caminho, estar fiel à tua própria essência. Porque muitas vezes a gente já então, o tempo todo a gente está nesse contato, nós somos interligados por barreiras invisíveis. Então, sem perceber, a gente já se percebe um olhar que não foi legal de alguém, se você não estiver muito bem com você, se alguém fala, nossa, a roupa não está legal hoje, já é suficiente para você sentir uma baixa autoestima e se esconder. Então, se você não está muito certo de quem é você, se eu sinto o amparo, se eu sinto que eu posso caminhar em direção ao meu caminho de vida, se eu me sinto acolhida, eu não vou pisar muito firme nos meus dois pés. E falar desse pisar, desse posicionamento, você perante o seu sistema familiar, perante o sistema que você convive, isso é muito importante em relação ao que diz a parte hormonal. Então, se eu percebo que eu posso me expandir, que eu posso vivenciar minha vida com leveza, com alegria e tenho esse fluxo, eu estou no movimento pró-vida. E se eu percebo que existe uma tensão, é uma dificuldade, eu me contraio, eu vou ter o meu mecanismo vai estar voltado para me proteger, para tentar achar um melhor caminho. Então, tem uma tendência de ter uma dificuldade na parte hormonal. Então, os nossos hormônios respondem à forma como a gente se posiciona perante a vida. Isso é uma forma totalmente de olhar a medicina. Então, a gente normalmente dentro da medicina só vai olhar, eu tenho um problema de tireoide, eu tenho um problema na minha glândula mamária, eu vou setorizar como se isso não tivesse nada a ver com o meu entorno. Mas não é o que acontece quando você estuda as medicinas mais antigas, estuda a medicina informacional e as leis biológicas. Isso é completamente integrado. Então, vamos entender um pouquinho mais disso.